Graça e paz, povo de Deus. Vocês estão felizes em estar na presença de Deus nessa noite? Eu quero dizer para a Igreja Batista Capuí, em nome da Igreja Batista Capuí, que sejam todos muito bem-vindos para prestar um culto de adoração e louvor ao nosso Deus, a Ele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor, amém? E para você que está em casa nos assistindo através dessa live, que Deus te abençoe grandemente também, que as bênçãos do céu sejam derramadas sobre a sua vida e que possamos muito em breve não estarmos somente uma parte do povo de Deus aqui na Igreja Batista Capuí, mas todos reunidos, sem máscaras, abraçando, falando, agradecendo a Deus, compartilhando tudo que Deus fez em nossas vidas, e nós vamos glorificar o nome do nosso Deus, todos juntos, em nome de Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Vamos orar ao nosso Deus. Eu convido você a ficar de pé, e nós vamos fazer uma oração ao nosso Deus, estar diante dele nesse momento, como povo escolhido, como a nação santa, como povo de propriedade exclusiva do nosso Deus. Vamos entrar na sua presença através da oração nesse momento. Nosso Deus, nós somos gratos a Ti, por tudo, Senhor Deus, que Tu és. Tu és o nosso Deus, Tu és o Criador, Tu és, Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus que nos sustenta, que nos mantém. Tu és o Deus que cuida de cada um de nós. Tu és o Deus ao qual nós estamos aqui, Deus, na Tua presença, depois de tanto tempo afastados do templo, Deus. Tu és o motivo de estarmos aqui, para prestarmos, Deus, um culto de gratidão, um culto de louvor, Senhor Deus, a Ti. Muito obrigado, Deus, porque temos a oportunidade novamente de estarmos todos reunidos, Senhor Deus, na Tua presença. Obrigado, meu Deus, porque apesar de todas as coisas que têm acontecido, Tu mostras, Senhor Deus, que estás no controle de todas as coisas, e estás no controle, Senhor Deus, inclusive de nossas vidas. Nós nos rendemos, Senhor Deus, e nos prostramos diante de Ti, reconhecendo, Deus, a Tua soberania sobre as nossas vidas. Muito obrigado, meu Deus, e que Teu Espírito Santo, nos momentos em que vamos estar aqui, abra os nossos corações, Senhor Deus, as nossas mentes, para que possamos, Senhor Deus, entender, estar aberto, Senhor Deus, a tudo que vai ser cantado, a tudo que vai ser falado, a Tua palavra que vai ser, Senhor Deus, exposta, que possamos, Senhor Deus, ser preenchidos com o poder que vem do alto. Meu Deus, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Convido vocês a abrir as suas Bíblias ou acessarem as suas Bíblias no Salmo de número 121. Nós vamos ler esse Salmo que tem apenas 8 versículos, para que possamos ser edificados pela palavra de Deus. Esse Salmo é um Salmo de peregrinação, é um Salmo que era cantado pelos peregrinos, pelos judeus, nas suas peregrinações a caminho de Jerusalém, quando eles iam para adorar, quando eles iam para sacrificar, quando eles iam a Jerusalém para estar ali diante da presença de Deus. E durante a caminhada eles cantavam esses salmos, eu acredito que com muita emoção, com muita confiança no Deus Todo-Poderoso que cuidava de todos eles durante a caminhada até a cidade de Jerusalém. Todos acharam? Muito bem, vamos ler. Diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. E a igreja diz:
Louvado seja o nosso Deus. Que possamos, assim como os salmistas, meus queridos, independente do momento em que nós estamos vivendo, erguer os nossos olhos para o alto e fazer também essa mesma pergunta: de onde me vem o socorro? Eu digo para você, meu querido e minha querida, que está nessa noite aqui, nesse templo, nessa casa de oração, o nosso socorro, o meu socorro, o seu socorro não vem do ser humano. O meu socorro e o seu socorro não vem dos nossos bens materiais, não vem de nada daquilo que possuamos, não vem de nada que existe aqui nessa terra. O nosso socorro vem do Senhor, e é nele que nós devemos depositar a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa fé, e principalmente depositar as nossas vidas naquele que está presente em todo o decorrer de nossas vidas, em todos os momentos, tanto os momentos bons quanto dos momentos ruins, tanto na tempestade como na bonança. Aquele que estava conosco enquanto estávamos assistindo os cultos online, as lives aqui que eram apresentadas aqui, é o mesmo Deus que está conosco aqui nesse momento, meu querido. E Ele ama você, e Ele ama a todos nós, como seu povo. Nós estamos aqui nos achegando a Ele confiantemente até o seu trono da graça, e que todos nós possamos a cada dia, meus queridos, não duvidar da proteção, do cuidado e do poder de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Nesse momento eu convido o Ministério de Louvor, e nós vamos adorar o nosso Deus como há muito tempo nós não fazíamos aqui no templo. Que possamos estar todos reunidos aqui nesse momento, declarando ao nosso Deus que nós viemos aqui para adorá-lo, nós estamos aqui para exaltá-lo, e que possamos, através das nossas vozes, dedicar um louvor sincero ao nosso Deus. Vamos ficar de pé, igreja? Vamos adorar o nosso Deus nesse momento, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. dizer que és meu Deus, és todo.
sobre todos, tu és exaltado. Rei sobre todos, tu és exaltado. entronizado nos céus. Nos céus, humildemente vieste à terra. Humildemente vieste, se entregou por amor. Por amor, eu vim para adorar-te, Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, eu vim, Senhor, Vim para teu povo dizer veio pra dizer que tu és nosso és Deus, totalmente amável. Aleluia, Jesus, totalmente digno, Senhor, tão maravilhoso és para nós. Para mim, Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu vim para adorar-te, vim para vim para dizer. Vamos cantar mais uma vez. Sua igreja, Só as vozes. Vim para para mim. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Amém. Que coisa linda, irmãos. Que coisa linda. Ouvir a igreja, né? 4 meses a gente passou aqui. Só a gente, né? Sem os irmãos. E chega a emocionar profundamente. Ver como é lindo o povo de Deus louvar o seu nome. Como é lindo. Deus seja louvado. Vamos cantar mais um louvor do cantor cristão. Não sei se a gente conseguiu a letra, Arthur. A gente conseguiu a letra colocar? Não, ainda não. É a música, é o hino Grandioso És Tu, do cantor cristão. É o 52, irmão, se eu não me engano. Se alguém souber o número mesmo, pode nos ajudar aqui, tá bom? Vamos cantar todos juntos. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado vivem falar da tua
Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recorda a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha Alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus, o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma Canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Amém. Louvado Glória a seja Deus. Pode sentar, irmãos. É sempre muito bom falar sobre a alegria de estarmos todos reunidos aqui no templo, da alegria de poder rever os nossos irmãos e irmãs, da alegria de podermos estar adorando ao nosso Deus juntos, em comunhão, como uma família. Não que não fôssemos família enquanto estávamos em nossas casas, assistindo os cultos, né, pelo Facebook ou pelo YouTube, mas é muito bom estar no templo, é muito bom estar reunido, é muito bom olhar para o templo e ver todos os irmãos e irmãs, todos os amigos e amigas, todos nós reunidos, e não olhar para o templo e ver só as cadeiras. Mas, meus queridos, eu quero dizer para vocês que há uma luta que ainda precisa ser ganha, há uma batalha que precisa ser vencida, e nós, como povo de Deus, nós temos que ser o maior exemplo para todos ao nosso redor. Então, nós estamos no templo, mas a batalha não está ganha. Mas em nome de Jesus, eu creio que a vitória já está muito próxima. E nós vamos poder estar vindo ao templo, à casa de Deus, tranquilamente, normalmente, para juntos adorarmos, para juntos cultuarmos. E isso, meus queridos, é algo que eu creio que muito em breve vai acontecer. Mas até lá, que possamos tomar os devidos cuidados, que possamos estar alertas e que possamos estar sempre
sempre em oração, sempre intercedendo, sempre clamando pela misericórdia, pela providência de Deus nessa situação em que nós estamos vivendo. Mas de antemão, é uma alegria revê-los. Amém? Eu quero compartilhar com vocês ainda o Salmo 125, mas eu quero ler com vocês apenas o versículo 1, tá bom? Salmo 125 e o versículo 1. Amém? Muito bem, diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Confiar em Deus, meus queridos, é algo que parte da obediência à sua palavra. Jamais podemos confiar em Deus se nós não tivermos intimidade com a sua palavra, não tivermos intimidade com aquilo que está escrito na Bíblia, não tivermos conhecimento daquilo que Deus, através da sua palavra, determinou para mim e a sua vida. Só podemos confiar em nosso Deus a partir do momento em que nós nos tornamos obreiros de que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Essa confiança vem através do conhecimento da palavra de Deus. E o salmista não diz aqui algo que é impossível, algo que estava distante, mas era algo que ele vivia. Essa confiança em Deus vinha através do conhecimento de Deus. E é por isso que ele diz aqui com toda a confiança que aqueles que confiam em Deus são como o monte Sião, que não se pode abalar. Nós temos que viver uma vida cristã, meus queridos, de obediência. Nós temos que viver uma vida cristã de conhecimento, de vivência, de prática da palavra de Deus, para que assim possamos colocar em nossa vida essa palavra do salmista: confiar. Confiar é uma condição para que possamos ser inabaláveis, para que a nossa fé seja inabalável, a nossa confiança, para que a nossa esperança seja inabalável. E assim, meus queridos, nós iremos andar pelas adversidades da vida, sempre confiando, esperando, esperançando naquele que pode resolver todas as situações, e naquele que está sempre perto de nós em todos os momentos. Confie no Senhor, meu querido, e você será inabalável. Amém? Convido o Ministério do Louvor de novo, para que possamos cantar um hino de louvor ao nosso Deus, que fala de comunhão, de como nós, como cristãos, de como nós, como família de Deus, temos que estar cuidando uns dos outros, temos que estar intercedendo, orando uns pelos outros, temos que estar sempre cuidando, temos que estar sempre dispostos a ajudar, temos que estar sempre dispostos a compartilhar, porque o povo de Deus é um povo que tem essas características de comunhão. Amém? E nós vamos também, nesse momento, voltar a algo que fazíamos antes, né, desse afastamento, desse isolamento social, que é adorar o nosso Deus através dos dízimos e das ofertas também. É uma prática da igreja. Se você que está nos visitando, você que veio adorar junto conosco, sinta-se à vontade, mas é uma prática da Igreja Batista Icapuí, adorar a Deus. Nesse momento, você pode se dirigir até o nosso gasofilácio e adorar a Deus, através daquilo que Ele já tem te abençoado. Amém?
irmãos e assim crescer. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de Cristo. O compromisso de edificar, de repartir, abençoar sempre uns aos outros em comunhão. Vamos cantar todos juntos mais uma vez? Em comunhão, quero viver com meus irmãos e assim crescer. Uma aliança eterna de amor. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros Por meio de Cristo Jesus. por meio de Cristo. O compromisso de edificar, de repartir, abençoar sempre uns aos outros em comunhão. Em Cristo. Em Cristo, um corpo, uma só fé, um só coração. Em Cristo, um corpo, uma missão, plena comunhão. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de Cristo. Um compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão. Vamos mais uma vez todos juntos, uma aliança. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção, sempre uns com os outros por meio de Cristo. Um compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Nosso Deus, nós somos gratos a Ti pelo momento, Deus, em que temos a oportunidade, Deus, de novamente reunidos aqui no templo, adorar, Senhor Deus, o Teu nome, contribuir, Deus, com a Tua obra, contribuir, Senhor Deus, para que outras pessoas possam ser abençoadas, Senhor Deus,
nas diversas áreas da vida, Senhor Deus, através daquilo que o Senhor nos abençoou, Senhor Deus, os dízimos, as ofertas. Muito obrigado, Deus, pelo coração grato, pelo coração, Senhor Deus, generoso de cada um, Senhor Deus, que sempre contribui, Senhor Deus, com a Tua obra aqui na Igreja Batista Icapuí. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nesse momento nós vamos ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus será aberta, será exposta, e eu quero convidar o nosso pastor Abraão para que nesse momento ele possa ser usado grandemente por Deus, para ser boca de Deus nessa noite, para falar aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir, para que nós sejamos edificados, para que nós sejamos ensinados nas Sagradas Escrituras. Amém? Nesse momento nós vamos estar fazendo uma oração. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, somos gratos a Ti, porque nesse momento, Deus, como um Teu povo, nós vamos ter a oportunidade de sermos edificados pela Tua palavra. Que ela fale, Deus, grandemente ao nosso coração. Que ela, Senhor Deus, seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que ela seja, Senhor Deus, a prática diária em nossas vidas. Amém. Nós pedimos, Senhor Deus, a Tua bênção pelo pastor Abraão, que nesse momento vai ministrar a Tua palavra, Senhor Deus, aos nossos corações. Que Teu Espírito Santo, Senhor Deus, o use grandemente, para que ele, Senhor Deus, nesse momento seja um profeta a falar aos nossos corações. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Não valeu, foi um ensaio. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Hoje pela manhã, na classe de líderes, né, as meninas, acho que foi Gabi, que comentou que provavelmente eu ia chorar hoje, né? E eu já chorei. Espero em Deus me segurar até o fim da mensagem, né? Espero que o Senhor me permita ir até o final sem... Quando eu vim aqui para a igreja, me passou um filme na cabeça. Tantos domingos, né, que eu estive aqui ocupando esse lugar e os assentos vazios. No início foi difícil, né? Chorei muito. Todos os domingos, quando eu entrava aqui na igreja, muitas vezes eu cheguei aqui antes de todo mundo e eu chorava aqui sozinho. E o tempo foi passando, eu fui me acostumando e agora eu choro novamente porque vocês estão aqui novamente comigo. E como é bom vê-los. Como é bom usufruir da presença de vocês em minha vida. Como é bom olhar para vocês e ver a minha família, o povo que o Senhor me confiou para cuidar. E eu espero em Deus, dependo dele, para ser digno da confiança e do amor de todos vocês. E que esse novo tempo seja melhor do que aquele antes do isolamento, e que possamos valorizar mais esse momento de comunhão, como acabamos de cantar, que possamos ser de fato edificadores uns dos outros, que possamos se preocupar mais uns com os outros, e que possamos ser uma família sensível às necessidades uns dos outros, pois foi para isso que o Senhor ele nos fez seus filhos. E se somos filhos de Deus, temos o DNA de Deus, e esse DNA ele é nada mais nada menos do que o amor do Senhor, e que possamos, como família dele, nessa volta, nesse regresso, né? Evidenciar mais esse amor na nossa
caminhada, o nosso relacionamento como corpo de Cristo. E eu quero, do fundo do meu coração, contar com todos vocês, né, para que sejamos uma igreja unida naquele que nos uniu, e o nome dele é Jesus. E eu senti grandemente a presença dele hoje aqui. Eu creio que vocês também. Mas vamos refletir juntos na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia. Eu peço aos irmãos de casa desculpas, né? Porque a gente antes falava só para os de casa, agora fala para os presentes e os de casa, né? Eu quero saudar também a todos de casa que estão nos assistindo, aqueles que não puderam vir, tá? Depois do final, eu quero que alguém, Natan, né, que está aqui, acho que ele deu uma saída, rode aqui a câmera, né, para a gente filmar os irmãos que aqui estão, para os que estão em casa, matar um pouco da saudade dessa imagem aqui, que por tantas vezes eles presenciaram e vivenciaram, né, como nós estamos vivenciando hoje, né? E louvado seja Deus por esse nosso reencontro. Por favor, abra sua Bíblia na carta que Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, escreveu aos irmãos da igreja de Éfeso, no capítulo 3. Será o texto para a nossa reflexão desta noite. Vamos pensar juntos, dentro dessa caminhada, sobre o nosso regresso à comunhão, pensar sobre, nesse recomeço de caminhada, curvar-se à vontade rica e gloriosa de Deus. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14, vamos ler até o versículo 21. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14 até o versículo 21, diz assim a palavra do Senhor: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Pai, nós te damos graças por este momento do teu banquete espiritual para nós, os teus filhos, e te pedimos, ó Deus, graça para compreender a tua palavra, que teu Santo Espírito, Senhor, lance luz sobre a nossa vida e que possamos nos enriquecer mais e mais da tua sabedoria. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu acho que nós temos aí mais ou menos 60 cadeiras, né? E eu confesso que a minha esperança é que pudéssemos ocupar pelo menos a metade, né? Eu não sei com quem foi que eu compartilhei isso aqui essa semana, mas eu disse, olha, se a gente conseguir preencher 30 assentos, já será um grande recomeço, né? Mas quase que preenchemos todos os assentos. Se a gente pegasse os meninos que estão lá na recepção e ocupássemos aqui essas cadeiras, eu acho que a gente fecharia os 60 assentos, né? Louvado seja o nosso Deus pela saudade do seu povo, de estar aqui presente hoje, né? Cultuando o Senhor como unidade do corpo de Cristo. Voltar-se para Deus sempre foi e será a proposição do Evangelho para os filhos dos homens. Responder ao que Deus ensina na sua palavra é o mesmo que comer algo nutritivo que resultará em saudabilidade para o corpo, nesse caso para o nosso
Espírito. E como nós estamos voltando, que seja um tempo, queridos, de um novo relacionamento com o Senhor, com a igreja, com os planos de Deus para a nossa vida. E nessa sessão do capítulo 3, que o apóstolo, o velho Paulo, ele vai dizer que já está avançado de dias, quando escreve essa carta à igreja de Éfeso, lá da prisão em Roma, ele vai, na verdade, fazer uma oração a Deus, o Pai. Ele trata o Senhor como seu Pai, ele se coloca na condição de filho, e dentro dessa oração, que certamente serviu também como doutrinação, né? Como orientação teológica para a igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo, ele nos traz um pensamento sublime, algo muito especial, porque o que Paulo escreveu nessa sessão do capítulo 3 é o sonho de Deus para a sua igreja. Se conseguirmos atingir esse objetivo, essa expectativa que o autor sagrado ele deixou registrado para o povo de Deus, seremos uma igreja imbatível. Não tem quem segure o povo do Senhor. E Paulo ele trata com a sua amada igreja de Éfeso, nesses versículos do 14 ao 21, começando justamente com essa oração ao Pai, e ele fala nos versos 14 e 17 sobre a causa dessa oração, né? A motivação e a riqueza da família de Deus. Paulo diz que por sua vocação de filho, se põe de joelhos diante do modelo e padrão do Pai, né? Uma atitude de reverência ao seu Pai, ele chama ousadamente Deus de Pai, e essa postura de se pôr de joelhos é em respeito ao seu Pai, entendendo o lugar que ele ocupava entre os filhos de Deus, e que ele se portava diante do Senhor, intercedendo por sua família da fé, os filhos de Deus, por esta causa, né? Ou seja, pela sua vocação de filho, sua vocação apostólica, sua vocação missionária, sua vocação como igreja viva do Senhor. Ele se pôs de joelho numa situação em que ele esperava a sua degola, mas mesmo nos capítulos finais da sua vida, ele não cessou de pensar positivamente acerca dessa causa que nós chamamos de igreja, de missão viva de Deus, do corpo de Cristo, né? Desse povo que o Senhor regenerou para ser sal para este mundo, para ser luz para esta terra, esse povo que Deus regenerou como propriedade exclusiva dele. Paulo, ali na prisão, ele intercedeu por esse povo, que ele fazia parte também dessa mesma missão, e que ele rogava a Deus por suas palavras dirigidas ao seu Pai, reverentemente, reconhecendo a sua condição de filho, e que esse propósito da sua oração pudesse chegar aos ouvidos do Pai, mas também pudesse chegar aos ouvidos dos irmãos, a sua família de Éfeso. Nos versos, ainda no versículo 14, versículo 15, Paulo ele vai justamente tratar sobre essa questão da família, né? Ele fala de quem toma o nome, toda a família, tanto no céu como sobre a terra, né? As famílias do céu, né? A ideia de que aqueles que já estão lá no céu, eles já triunfaram com Cristo plenamente. Mas ele fala também dessa família aqui da terra, a igreja militante, né? E tanto a família do céu como a família da terra, toda a família de Deus recebe o seu nome verdadeiro. A ideia de que é uma família que anda na verdade de Deus, que é a sua palavra, que é submissa à vontade do Pai, que é reverente a esse Pai. E ele ora por essa igreja militante do seu tempo, para que ela também seja uma igreja que reverencia o Pai e que seja zelosa por esse nome que recebeu e carrega na sua existência militante sobre a terra como família de Deus. Paulo,
no versículo 16, ele vai dizer o seguinte: para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no interior, né? Ele pediu ao seu Pai por essa igreja militante, por essa família em movimento no seu tempo, que ela pudesse ser enriquecida da glória de Deus, fortalecida com poder atuante do Espírito de Deus no coração dos seus filhos aqui na terra. Que fosse uma igreja rica, não do que está fora, mas que fosse uma igreja milionária, trilhardária, do que o Espírito de Deus consegue concentrar de riquezas do próprio Deus, que nos dispõe, de um coração cheio dessa verdade, de um coração cheio dessa sabedoria, de um coração cheio da vontade de Deus. Paulo, ele intercede por essa igreja, e quando esse escrito chegou lá, e os irmãos de Éfeso, eles tomaram conhecimento dessa oração de Paulo, certamente eles se alegraram, porque eram pedidos que Paulo ele direcionava a esses irmãos, para que Deus pudesse enriquecê-los com o poder atuante do seu Espírito Santo no coração dos seus filhos. No versículo 17, Paulo ele vai dizer o seguinte: e assim, cheios do poder do Espírito Santo no coração, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, né? Ou seja, viva o Senhor Jesus no coração de cada filho, porque quando o nosso coração ele é acumulado com essa verdade que chamamos de palavra de Deus, que nós recebemos e guardamos o nosso bom depósito que Deus usa para acumular os seus tesouros, Cristo ele é evidenciado, Cristo ele é aquele que habita nesse coração e tem autonomia, tem autoridade para usufruir dessa habitação, governar essa casa que nós chamamos de corpo vivo e que Deus escolheu para habitar. Quando Paulo ele faz esse pedido a Deus, que o coração dos filhos sejam cheios do poder, das riquezas do Espírito Santo, ele está dizendo que quando isso acontece, Cristo o Senhor, ele ocupa o lugar de primazia nesse coração, como aquele que habita nessa casa que Deus escolheu para viver e governa plenamente, porque esse corpo ele vive pela fé que nós encontramos na verdade absoluta das Sagradas Escrituras. E esse governador da vida dos filhos de Deus, ele é quem dirige esses corações, ele é quem tira aquilo que está incomodando o seu bem-estar de habitante nesses corações. Paulo está dizendo para os irmãos de Éfeso que o Senhor Jesus Cristo, ele é quem habita na vida de cada filho, de cada familiar de Deus. Ele diz mais aqui pela palavra: enraizados e firmados em amor. Ele disse: olha, se o coração de vocês é cheio das riquezas gloriosas de Deus, se o Espírito de Deus, ele é quem fortalece com o poder que emana dele a vida de vocês, e com isso Cristo ele é manifestado como um habitante primário do coração de vocês, e esse coração ele anda e procede diante de Deus, da família e dos homens com a verdade do Senhor. Ele diz que isso tornaria os irmãos mais profundos, a ideia de raízes profundas, que a árvore ela vai sofrer as intempéries do tempo, mas ela não será abalada, ela não será derribada, porque ela está no profundo que a sustenta na superfície. Ele fala que esse coração que Cristo habita, porque ele é enriquecido com a presença do Espírito Santo, e a palavra do Senhor é quem governa na pessoa de Cristo. Esse coração é como um alicerce
que edifica um edifício e que ele cresce e não corre o risco de cair, porque ele é bem firmado nas suas bases. Paulo ele usa essas duas metáforas da raiz e também do edifício para dizer o resultado dessa disposição que o filho ele pode ter os olhos de Deus quando ele entende esse princípio da vontade divina sobre a sua vida. E quando isso acontece, Paulo disse: o amor de Deus será evidenciado na vida de todos vocês, porque vocês têm profundidade no relacionamento com Deus, vocês têm profundidade na vontade de Deus para a vida de vocês. Nos versos 18 a 19, Paulo ele vai falar agora da compreensão, a compreensão que produz conhecimento, ou seja, que produz experimentar esse relacionamento com a pessoa de Deus. Ele vai dizer o seguinte: a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e profundidade do amor de Deus, né? Ele quis dizer o seguinte, que todos os santos deveriam compreender igualmente 4 dimensões do amor de Deus. Ora, se eles fossem reverentes ao Senhor, se eles militassem por esta causa comum à família de Deus, se eles fossem depósitos vivos das riquezas, da glória de Deus, da palavra do Senhor, Cristo governando a vida deles, Paulo ele vai dizer que isso traria uma compreensão e também seria algo experimentado por ele acerca dessas 4 dimensões do amor de Deus. E a primeira delas que Paulo cita é que eles compreenderiam, experimentariam a largura do amor de Cristo para todos. Não só para mim e para vocês que aqui estão, mas para todos aqueles que nós convivemos, nos relacionamos e que Deus quer tornar filho como um dia Ele nos tornou seus filhos. Paulo também ele disse que dentro dessas 4 dimensões do amor de Deus, que os irmãos poderiam compreender e também experimentar no conhecer isso prático, é que os irmãos poderiam conhecer o comprimento do amor de Deus, ou seja, esse amor que se inicia aqui na terra, ele é sem fim, ele não tem fim, ele segue com a igreja do Senhor para sempre, e que isso era possível ser experimentado, e que isso era possível compreender, e que todos poderiam usufruir dessa compreensão e desse conhecimento, né? desse experimento do amor de Deus. A terceira dimensão que Paulo ele cita aqui, que todos deveriam compreender igualmente, ele falou sobre a altura, o amor transcendente e emanente de Deus, que quem sustenta essa estrutura de amor é o próprio Deus, e esse amor que procede dele, Paulo disse, vocês precisam compreender isso e vivenciar isso na prática da vida de vocês como família unida do Senhor. E por último, ele fala nessas 4 dimensões do amor de Deus, que era possível compreender a profundidade, amor capaz de alcançar o mais profundo do coração humano, de que aquilo mais oculto do nosso coração, esse amor ele é capaz de achar, de encontrar. Aquilo que o homem ele esconde lá no seu mais profundo íntimo, Paulo diz aos irmãos na sua oração que o amor de Deus é capaz de chegar lá. E quando nós olhamos para a nossa realidade hoje de filhos, família de Deus, nós podemos fazer um exercício no tempo e volver a nossa história e lembrar que nós não conhecíamos esse amor, que tínhamos no nosso íntimo coisas terríveis que só nós sabíamos, mas um dia esse amor ele foi lá no mais profundo dos nossos segredos
e nos mudou. E ele diz para a igreja que essas 4 dimensões do amor de Deus, elas faziam parte da existência da igreja do Senhor, quando ela entendia o propósito de Deus para a existência dela. No versículo 19, Paulo ele vai tratar com a igreja o seguinte: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude do Senhor. Em primeiro lugar, e conhecer o amor de Cristo, experimentar e usufruir. E para experimentar esse amor de Cristo e usufruir no sentido de ser beneficiado por esse amor de Cristo, importava em seguir esses passos que o apóstolo Paulo propusera para os irmãos de Éfeso. Em segundo lugar, esse amor que era possível conhecer, experimentar e usufruir, que excede todo entendimento, era um amor divino, que não procedia de homens, um amor especial, um amor infinito, um amor eterno, um amor que a igreja conhecia porque Deus a fez conhecer, e que esse amor era disposto a todos eles quando eles se colocavam na condição de verdadeiros filhos do Senhor, o Deus da salvação de todos eles. Paulo também falou ainda sobre esse amor, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, ou seja, o mais alto nível de perfeição. A cada dia, quando os irmãos eles conheciam e experimentavam esse amor, quando eles vivenciavam esse amor, mais eles atingiam níveis mais altos de perfeição, que nós chamamos de santificação, a imagem e semelhança do Senhor Deus. E nos versos 20 e 21, ele vai falar sobre o poder de Deus e toda a glória para Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedirmos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus não é uma pessoa ociosa. Paulo disse: o Senhor está trabalhando por vós. Se vós compreendeis o que eu falo, se vós viverem o que eu falo para vocês, Deus ele trabalha em vosso favor. Paulo ele diz que o Senhor escuta e responde. Deus ele lê os pensamentos e pode realizar todas as coisas infinitamente mais. O Senhor ele é o nosso Pai. Paulo está dizendo: o Pai de vocês ele caminha no meio de vocês, ele tem interesse no que procede da parte de vocês, e esse poder está à disposição de todos vocês, porque vocês são os filhos, a família do Senhor. E ele fala desse poder, o poder à plenitude, ou seja, os atributos do Senhor sendo manifestados na vida do seu povo. Às vezes nós temos um entendimento equivocado de que Deus ele trabalha a parte da sua igreja, de que o Senhor ele faz coisas que nós somos desassociados. Sim, ele faz, mas muito do que Deus faz, ele faz através de mim, através de vocês. Esse poder que Paulo ele está mencionando aqui, ele diz que é possível ser manifestado a partir de uma vida que é reverente, que é temerosa ao Senhor, que milita a causa de Deus, né, que tem um coração rico da glória do Senhor e que é fortalecido pelo poder do Espírito Santo, e que tem um amor arraigado, um amor alicerçado, e que Cristo é o governante. Ele diz que esse amor ele é manifestado através de cada crente, de cada filho. E quando nós vivemos tudo isso, queridos, e olhamos para a face do nosso irmão, olhamos para as mãos dos nossos irmãos, nós podemos ver isso acontecendo na vida dos filhos de Deus, o poder infinito de Deus sendo operoso por meio da sua igreja.
porque essa missão que o Senhor nos chamou para viver nela, nós fazemos conjuntamente com eles. Nós somos cooperadores de Deus, como família dele aqui na terra. E esse poder está em cada um de nós, quando nós nos comportamos como filhos, quando o nosso coração ele é habitado e governado pelo Senhor, quando nós compreendemos as dimensões desse amor de Deus que é manifestado através de nós e experimentamos isso. O Senhor, ele se faz presente com o seu poder através de cada um filho e de toda a sua família. E quando nós não vivenciamos isso, queridos, somos uma igreja infelizmente vulnerável, fraca. Porque o ensinamento está aqui, é claro, mas muitas vezes nós não recebemos ele como verdade absoluta. E aquilo que era para ser algo muito natural, a manifestação do Deus Todo-Poderoso na vida do seu povo, muitas vezes isso acontece de forma tímida, porque a grande maioria não dá vazão ao que diz a palavra do Senhor. Mas está escrito aqui que o Senhor ele opera através de nós, através de mim, através de todos vocês. Se temos uma vida que o nosso coração é o lugar que Cristo habita e governa, nós podemos ver o poder de Deus, a graça de Deus sendo manifestada na nossa vida. E Paulo ele termina no versículo 20 falando sobre: a Ele seja glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. A glória a Deus é evidenciada pelo corpo espiritual de Cristo na história e por toda a eternidade. Nós somos chamados e já fazemos parte desse povo que evidencia essa glória agora, na história que chamamos de hoje. E essa vai ser a nossa vida aos olhos do Senhor por toda a eternidade. Com essa explicação dada sobre os versos 14 e 21, eu quero trazer aqui algumas aplicações para a nossa vida e que possamos aplicá-las, né, queridos? Não só receber como informação, mas que seja algo notório, prático, do ponto de vista bíblico e na condição de filhos que somos do Pai, que possamos ser o que o apóstolo Paulo, na sua fé, ele creu que a igreja de Éfeso poderia evidenciar como filhos, como família do Altíssimo Deus, o Pai de todos eles. E a primeira lição que eu quero compartilhar com a amada igreja é a seguinte: o texto diz que a vocação do filho é servir com reverência e imitação do Pai, militando a causa da verdadeira família. Ora, queridos, nós temos que nos ver distintos da família que não pertence a Deus. Se eu tenho Deus como meu Pai, eu tenho que ser reverente a Ele. Eu tenho que ter uma postura que o apóstolo Paulo, ele poderia muito bem ter feito a sua oração sentado lá na sua cadeira no cárcere em Roma. Ele poderia ter feito a oração em pé, levantando os braços, poderia ter feito a sua oração deitado na sua cama, mas vejam que ele se pôs de joelho por esta causa, por minha família, pela vontade de Deus, por aquilo que Deus lhe quer para o seu povo. Como parte desse povo, como defensor dessa causa, eu me ponho de joelho, eu me preocupo com a minha família na fé. Eu quero que ela tenha essa compreensão que eu tenho. Eu quero que ela também, como eu, se proste aos pés do meu Pai. E nós somos esses filhos, nós somos essa família, queridos. O nosso coração tem que estar resolvido sobre essa questão aos olhos de Deus. Nós temos que ter uma vida reverente ao Senhor, temos que militar por esta causa da família, temos que orar uns pelos outros, temos que ser o que nós acabamos de cantar. Esse hino talvez explique esse ponto de vista paulino, talvez não, tenho certeza explica.
Mas muitas vezes nós somos filhos que não se assemelham em nada ao Pai. Nós não temos reverência, respeito, não nos preocupamos nem um pouco com os da nossa família, nós não oramos, nós não abençoamos, nós não servimos, nós não fazemos nada, só queremos receber, nos comportamos apenas como depósitos, nos tornando filhos egoístas que só pensam em receber das riquezas do Pai e não participar nesse processo de distribuição das riquezas do Senhor na vida uns dos outros. Mas o apóstolo Paulo, ele nos deixa essa lição, queridos, de como nós devemos nos comportar aos olhos de Deus, integrados, participativos, interessados por esta causa. Nós somos militantes do Senhor e devemos ter o nosso coração nas coisas que interessam a Deus, e o que interessa ao Senhor nesta terra somos nós, o seu povo. Paulo também nos ensina o seguinte: o coração dos filhos é enriquecido com a glória de Deus pela ação poderosa do Espírito Santo, que evidencia Cristo, o morador que governa a casa pela palavra com amor profundo e firme. Quando eu me ponho diante do meu Pai em reverência, em preocupação pela causa da família, porque eu também sou um militante, quando eu sirvo a vontade do meu Pai, quando eu sirvo aos meus irmãos, eu posso crer no que diz esse texto para a minha vida, e você que me ouve também pode crer, que o coração dos filhos, você é filho de Deus, então você tem um coração de filho de Deus, é enriquecido com a glória de Deus, ou seja, as riquezas do Senhor, elas são dispostas ao teu coração. Se você é filho de Deus, como eu também sou filho de Deus, isso acontece pela ação poderosa do Espírito Santo, que evidencia Cristo, o morador que governa a casa pela palavra, nos governa pela palavra, com amor profundo e firme. Se somos filhos de Deus, se somos famílias de Deus, queridos, precisamos ser como o texto propõe. Porque se não somos, no mínimo estamos em pecado, no mínimo nós não somos reverentes ao Senhor, não respeitamos o Senhor, não temos um coração atento aos propósitos de Deus, às necessidades da família de Deus que nós fazemos parte. Mas quando nós temos um comportamento que alegra o coração do Senhor, o texto diz que nós somos enriquecidos com a glória de Deus. A presença do Senhor, ela é acumulada em nossa vida. Nós seremos cheios dos atributos de Deus, seremos poderosos na palavra do Senhor, e Cristo, porque nós damos vazão à vontade de Deus, nos governará literalmente pelo poder da sua palavra. Cristo nos guiará naquilo que Ele deseja para a nossa vida, porque nós o temos como o morador, aquele que habita no nosso coração, e porque Ele habita no nosso coração e nós vivenciamos o que diz a sua palavra, em submissão ao seu governo, nós podemos, queridos, nesse amor que do Senhor procede, sermos profundos e não rasos, sermos firmes e não vulneráveis. Quando a palavra de Deus assenhora a minha vida, quando o Senhor Jesus Cristo Ele é evidenciado em mim, porque eu sou submisso a essa palavra, esse amor na minha vida, ele não é algo superficial, mas ele é algo muito profundo, é algo muito sólido, muito concreto. E o amor de Deus, queridos, ele é um amor transformador, porque do amor de Deus procede tudo que nós necessitamos para ter uma vida saudável, uma vida salubre.
Porque o amor de Deus, ele é dinâmico, é uma ação. Ele entrega, Ele faz. E Paulo está dizendo aqui que nós podemos usufruir da abundância desse amor. Não as sobras, não os restos, não algo que está aí só. Não, é do melhor de Deus. É do mais profundo amor de Deus, do melhor que o Senhor Ele tem para a nossa vida, como filhos e como família dEle. Ele está dizendo assim: isso é algo seguro, isso não é algo que vem e vai, isso não é algo que alguém pode arrancar de vocês, não é para sempre, é eterno. E o que nós precisamos dessa vida, queridos, é do amor de Deus, porque é do amor de Deus que nós podemos assim receber tudo o que nós precisamos para avançar nos dias que estão diante de nós. Percebe como a nossa vida com o Senhor é uma vida de parceria, é uma vida de relacionamento, é uma vida de caminhada. Quando nós fazemos a nossa parte, Deus Ele faz a dele, muitas vezes mais do que nós podemos fazer nesse relacionamento. E muitas vezes nós não enxergamos as evidências do amor de Deus em nossa vida, na nossa família, nos nossos relacionamentos, porque nós andamos em direção contrária à direção que Deus está andando. Deus está numa direção, nós estamos em outra, com o coração em outro lugar, com os pensamentos em outro lugar. Mas nós queremos que Deus Ele chegue na nossa vida com esse amor ilimitado, mesmo não andando segundo os propósitos e a vontade dEle. E aí não temos uma vida salubre, uma vida saudável, e ficamos conjecturando: o que é que está acontecendo comigo? Por que nada dá certo? Por que a minha vida é inferno? Por que eu não usufruo desse amor de Deus em minha vida? Queridos, porque nós não cumprimos a nossa parte no relacionamento que temos com o nosso Pai. Nós não somos submissos, reverentes, respeitosos a Ele. Nós não temos o coração nas coisas dEle, não militamos a causa dEle. Não temos o nosso coração como depósito aberto permanentemente para ser lugar operoso do Espírito Santo que nos fortalece. Mas se queremos ter uma vida regada pelo amor de Deus dia após dia, é possível. O texto afirma isso, quando nós cumprimos a nossa parte no relacionamento com Deus, conforme o que Ele estabelece na sua palavra. Esse texto também nos ensina o seguinte: todos os santos devem compreender igualmente, né? A ideia de algo único, homogêneo, né? Que todos tenham a mesma compreensão. Todos os santos, todos os filhos devem compreender igualmente as 4 dimensões do amor de Deus, a largura do amor de Cristo para todos. Ou seja, nós somos todos missionários do Senhor. Todos nós fomos alcançados porque esse movimento da igreja um dia nos alcançou. A graça de Deus chegou até nós porque esse amor vivo e dinâmico chegou em nossa vida. E precisamos compreender e viver isso, queridos, como igreja do Senhor, que Deus ainda não fechou a porta do céu, a porta ainda está aberta, Jesus ainda não voltou, Deus ainda quer salvar pessoas, e cabe a nós, os seus filhos, a sua família, compreender que essa largura significa que nós devemos levar esse amor a quem não tem como nós temos. Ele diz também que todos os santos precisam compreender o cumprimento do amor eterno, que isso é um privilégio. Esse amor que está disposto a mim, como está disposto a vocês, ele é infinito, ele nunca acaba, ele é conosco por toda a eternidade. Nós somos agraciados por isso, porque nós somos alvo desse amor dia após dia, e quando o nosso tempo passar, nós continuaremos usufruindo
desse amor. O apóstolo Paulo, na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 13, ele diz que 3 coisas são importantes, né? A fé, a esperança e o amor. E ele diz que a maior delas é o amor. Sabe por quê? Porque no céu nós não vamos mais necessitar andar por fé, porque nós viveremos a plenitude de todas as coisas. Nós não vamos esperar mais o Senhor, porque estaremos lá com Ele, ou Ele estará aqui conosco. Mas o amor, Ele irá prevalecer. O amor, Ele irá continuar conosco por toda a eternidade, usufruindo desse amor de Deus para todo sempre. E Ele começou aqui, continua conosco aqui, continuará conosco por toda a eternidade. Ele fala que nós precisamos compreender igualmente a altura do amor transcendente e emanente de Deus, né? De que Deus, Ele se relaciona conosco, de que Deus, Ele é santo, de que Deus, Ele não vive o nosso tempo, né? Porque Ele é atemporal, mas Ele se relaciona com a nossa vida nesse tempo. Ele chega a todos nós, e nós podemos não apenas compreender isso, mas usufruir disso, experimentar disso, de que o Deus transcendente, Ele se relaciona conosco, Ele faz parte da nossa vida, Ele se interessa pelo que acontece nos mínimos detalhes com a nossa existência, e que nós podemos compreender isso como verdade e experimentar isso como realidade na nossa vida. Mas isso só acontece, queridos, quando nós damos vazão ao que diz a palavra do Senhor. Não adianta eu trazer aqui o ensinamento dado por Deus se não é colocado em prática, se eu não vivo isso no meu dia a dia. Ele fala também que todos os santos devem compreender, todos nós, queridos, todos nós devemos compreender igualmente a profundidade do amor, capaz de alcançar o mais profundo do coração humano. Precisamos compreender que não tem lugar no coração do homem que Deus não possa chegar. Então, aquele parente que você ora, que você intercede, que você pede ao Senhor pela salvação dele, creia que o Senhor, Ele é capaz de ir lá no mais profundo do seu ser e mudar a chave da vida, tirá-lo da morte e colocá-lo para viver com Ele. E por último, esse texto escrito pelo apóstolo Paulo nos ensina que experimentar o amor divino de Cristo no mais alto nível de perfeição, que esse relacionamento que nós temos com Deus, ele é progressivo. Todos os dias, todas essas promessas citadas na palavra do Senhor, elas podem ser melhoradas em nossa vida. Quando Paulo fala de enriquecimento da glória de Deus, ele está se referindo ao aperfeiçoamento, que todos os dias nós podemos nos enriquecer mais da presença de Deus em nossa vida, que todos os dias nós podemos nos tornar mais perfeitos aos olhos de Deus, aos olhos de nós mesmos, os filhos do Senhor, a família de Deus, e aos olhos da nossa geração. Experimentar o amor divino de Cristo é isso, no mais alto nível de perfeição, porque isso permite aos filhos usufruir do poder infinito de Deus, operado nos próprios filhos, que o glorifica neste século e eternamente. Se experimentamos isso por fé, porque nós cremos que a palavra do Senhor é absoluta, nós somos o povo, a família da verdade. Se nós colocamos em prática o que diz a palavra de Deus, essa promessa, queridos, está à nossa disposição, porque a cada momento que nos tornamos mais perfeitos aos olhos do Senhor, nós podemos usufruir da presença operosa, gloriosa,
poderosa de Deus em nosso meio, suprindo todas as nossas necessidades, chegando naquilo que nós não podemos chegar, nos abençoando nos diversos momentos e situações da nossa vida. Mas percebam, queridos, que precisamos nos comportar como filhos, como família, que o Senhor Ele separou para si, que o representa aqui, neste tempo, nesta geração, nessa história que nós estamos juntamente com aqueles que caminham conosco, escrevendo ela. Nós precisamos evidenciar a presença poderosa de Deus em nossa vida e nosso meio, porque está proposto aqui na sua palavra. Precisamos crer que o que diz esse texto, ele é fiel à vontade do Senhor para a sua igreja dos nossos dias. Precisamos entender que todo esse amor, ele está disposto não só para o pastor da igreja, mas para toda a igreja, para todos os filhos, para toda a família do Senhor. Mas precisamos andar alinhados com a vontade de Deus. Precisamos ter uma postura de dobrar os nossos joelhos, mas eu vou além, dobrar o nosso coração em reverência e em respeito, em serviço à vontade soberana de Deus, em permitir que esse comportamento de submissão, de dependência do Senhor, resulte numa intervenção do próprio Deus, da pessoa do Espírito Santo, que pode nos enriquecer da sua glória, pode nos fortalecer, pode nos levar ao mais profundo do seu amor, e todos nós sermos fartos desse amor. Porque o que nos impede muitas vezes de ver, queridos, o mover de Deus, o agir de Deus, é o nosso desrespeito ao Senhor, é o nosso pecado contra Deus, é a nossa rebeldia contra o Senhor. Mas quando nós compreendemos que a vontade de Deus é melhor que a nossa, quando nós compreendemos que podemos negar a nossa vontade para obedecer à vontade de Deus, e que isso resultará num grande benefício, não só para mim, mas para aqueles que fazem parte da minha vida, tudo se faz diferente. Porque o Senhor, Ele não está distante de nós, Ele caminha conosco, melhor, Ele habita dentro de nós. Deus, Ele é tão íntimo nosso, e muitas vezes nós somos tão distantes do Senhor. Deus, Ele é tão presente em nossa vida, e muitas vezes nós somos, infelizmente, desatentos à presença de Deus, ignoramos a realidade de Deus em nossa vida. Temos um coração duro, um coração resistente, não tem que ser do meu jeito, não do jeito de Deus. E quando nós queremos fazer do nosso jeito, queridos, nos tornamos, infelizmente, segundo o que acabei de dizer nesse texto, miseráveis, mendigos da fé. Porque todo esse amor, toda essa riqueza, todo esse poder, toda essa presença gloriosa que está ao nosso dispor, infelizmente, está assim do nosso lado, mas infelizmente preferimos olhar para o lado contrário. Porque a nossa vontade está nas coisas que não pertencem a Deus. E porque a nossa vontade está ali, nós sem perceber, deixamos de aproveitar todo o amor de Deus que está ao nosso lado, à nossa disposição. O que nos basta é nos comportar com reverência, é nos deter naquilo que é do interesse do Senhor, sermos uma igreja militante na causa de Deus, orar por essa causa, ter um coração disposto para receber as riquezas do Senhor que nós encontramos nesse tesouro que chamamos de Bíblia. Permitir que o Senhor, Ele governe o nosso coração, que Ele seja o habitante mais importante que nós temos dentro do nosso ser, e que possamos compreender e experimentar todo o seu amor que pode ser manifestado através da nossa vida, que possamos viver no profundo de Deus, ser um povo
que usufrui, porque entende isso e vive isso. Um povo que manifesta o poder do Senhor através de corações que na prática são altares vivos para o Deus Santo. Um povo que glorifica o nome desse Deus Santo nos seus dias e por todo sempre. Que possamos ser esses filhos, queridos, que possamos pensar mais nas coisas de Deus e menos nas nossas, porque do contrário nada faz sentido em nossa vida. Tudo só faz sentido na nossa vida quando nós associamos tudo que nós somos ao Senhor, quando associamos tudo que é de Deus à nossa vida. Aí sim tudo passa a fazer sentido. Mas quando não, a nossa vida infelizmente é um caos, porque nós queremos fazer do nosso jeito e não funciona assim com Deus. Não funciona com o Senhor dessa forma. Precisamos ser como o apóstolo Paulo, aos olhos do Senhor, andar em reverência, joelhos dobrados, entendendo que nós precisamos respeitar o nosso Pai, precisamos imprimir o caráter dele em nossa vida, precisamos viver o padrão perfeito dele aqui como família dele. E que o Espírito Santo dele, do Senhor, nos ajude a viver isso que ele acabou de nos dizer. Que o Espírito Santo ele possa, a cada dia, ao abrirmos os nossos olhos e a mente começar a funcionar, trazer à memória esse ensinamento e colocá-lo em prática. Viver intensamente isso aqui, pensando no Pai, pensando nos irmãos, pensando na causa de Deus, sendo filhos íntegros, cheios da presença do Senhor, cheios do poder do Pai que habita em todos nós. Amém? Vamos ficar de pé, orar, agradecer ao Senhor por sua palavra. Eu estou vendo aqui algumas pessoas, né, alguns rostos diferentes, né, mesmo por trás das máscaras dá para perceber, né? O pastor conhece as suas ovelhas, né? E eu não sei se todos são cristãos, mas se há alguém entre nós que ainda não faz parte da família de Deus, se quiser se juntar a esses filhos que eu creio que a partir de hoje serão filhos que dobrarão o joelho para o Pai, viverão militando pela causa do Pai e da sua família e replicarão o padrão dele que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Alguém entre nós que quer se juntar a essa família e dizer assim: pastor, eu quero ser um filho de Deus a partir de hoje, eu quero dobrar meus joelhos àquele que eu chamo agora de meu Pai, eu quero militar com vocês essa causa da família de Deus aqui em Vale Dourado. Alguém entre nós que quer nesta hora manifestar a sua decisão ao lado de Cristo Jesus, ser um depósito da riqueza gloriosa do Senhor, ser uma casa que o Senhor pode habitar e governar, ser esse novo ser que pode experimentar, que pode compreender e experimentar o amor de Deus, usufruir de todo esse amor, né? Ser instrumento de poder nas mãos de Deus. Alguém entre nós? Você pode levantar a sua mão aí onde você está. Amém, querido, Deus te abençoe. Há alguém mais entre nós que quer se juntar à família do Senhor? Alguém entre nós? Talvez você não se sinta à vontade agora, mas ao terminarmos aqui o nosso culto, você pode procurar qualquer irmão aqui da igreja e dizer: a partir de hoje eu sou seu irmão porque eu me considero filho de Deus como você. Você pode procurar qualquer irmão, pode me procurar também, tá bom? Nós vamos orar. Eu não sei se eu vou errar, mas o amado irmão que se decidiu por Cristo é o esposo da irmã Mônica, é isso? Amém, glória a Deus. Quero orar daqui mesmo por sua vida, desligando você da família do mundo, ligando você à família do céu, e que você seja um filho, como foi o apóstolo Paulo, que propôs aos seus irmãos, né, de Éfeso, e que o Senhor, que é o
na verdade, dono da palavra, nos propôs nesta hora, e que sejamos esses filhos que agradam ao nosso Deus e que a glória do Senhor seja manifestada através de nós. Amém? Obrigado, irmã Edileuza. Vamos orar. Eu não sei como é o nome do senhor. Márcio, é isso? Márcio André, amém. Vamos orar pela vida do irmão Márcio, que agora é filho de Deus, como todos nós que aqui estamos. Nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, ó Deus, por este retorno, Senhor, por este privilégio que nós temos mais uma vez de nos encontrar neste lugar, que podemos dedicar o nosso coração, a nossa mente, todo o nosso ser a Ti, Senhor. Somos gratos por Tua palavra, ó Deus, que nos exorta, que nos desafia a sermos filhos, ó Deus, mais aprazíveis a Ti, Pai. Ó Deus bendito, que sejamos uma igreja reverente a Ti, uma igreja militante, ó Deus, por Tua causa, Senhor, que possamos ser uma igreja rica, Senhor, da Tua glória, ó Deus, e da presença poderosa do Teu Santo Espírito, ó Pai, que sejamos uma igreja que o Senhor Jesus Cristo nos governa, ó Deus, pela fé que temos na Sua palavra, Pai, que possamos compreender, Deus, o Teu amor, experimentar este amor, Pai, e sermos, ó Deus, alvos, ó Deus, do Teu poder operoso através das nossas vidas. Ó Deus, nós somos gratos a Ti, Pai, pelo milagre salvífico que o Senhor operou nesta hora na vida do nosso irmão, o Teu filho Márcio, Pai. Ó Deus, este filho que nós, como Teu povo aqui reunidos, Senhor, desligamos, ó Deus, da família daqueles que não Te pertencem, ó Pai, e ligamos ao Senhor, Deus, aos Teus filhos, a família que é Tua aqui neste lugar onde nós estamos, ó Pai. Que a Tua graça superabunde, ó Deus, sobre a vida do irmão Márcio, Teu filho, ó Pai. Ó Deus, que a Tua sabedoria, Senhor, seja constante, ó Pai, no seu coração e na sua mente, ó Deus. Que ele seja, Pai querido, um filho, Senhor, que irá Te agradar, Deus, em cada passo, em cada gesto, em cada palavra, Senhor. Que ele seja um altar vivo que Te presta culto, Senhor, dia após dia. Ó Deus, abençoa também a Tua serva e filha Mônica, Pai. Abençoa os seus filhos, ó Deus. Abençoa a casa, Deus, que agora invoca, ó Deus, e adora o Teu santo nome, ó Pai. Abençoa, Deus bendito, a todos que aqui estão. Abençoa os que estão em casa, Senhor. Que esse nosso regresso, ó Pai, seja, Deus bendito, a partir de hoje, ó Pai, muito melhor do que foi anteriormente, ó Senhor, a quarentena que nós ficamos em casa, ó Pai. Ó Deus, que sejamos um povo melhor, que sejamos um povo, ó Deus, que imprime, Senhor, o Teu caráter. Ó Deus, que possamos replicar o Teu padrão perfeito, Senhor. Ó Deus bendito e amado, abençoa o Teu povo aqui reunido, Senhor. Abençoa aqueles que não puderam vir, Senhor, mas que em breve nós cremos estarão aqui conosco, ó Pai. Ó Senhor, muito obrigado, ó Deus, por este tempo de comunhão, de edificação, por este tempo de gratidão, Pai, e também por este tempo que nós podemos Te ouvir através do anúncio da Tua palavra, Deus. Muito obrigado, Senhor, e que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus, ó Pai, e as santas e doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco, o Teu povo, agora e sempre, ó Pai. Amém e amém. Que Deus Te abençoe. Irmã Kézia, a gente pode repetir aquela última música que vocês cantaram aqui, tá? E depois vocês podem seguir com o programado, por favor. Obrigado, irmão Marcos, pela água. Podeis assentar, queridos. De pé, queridos. Sei que é bom estarmos sentados, ouvir a palavra de Deus, durante esse tempo, fomos abençoados. Vamos ficar de pé e vamos cantar novamente esse hino, comunhão. Em comunhão, quero viver
crescer. Mais uma vez. Em comunhão, quero viver com meus irmãos e assim crescer. Serviço mútuo e proteção, sermos uns com os outros, por meio de Cristo. O compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros, em comunhão. Glória a Deus. Amém. Nós aqui nos despedimos, né, de todos os irmãos, aguardamos todos os irmãos na quarta-feira, né, pastor? Normalmente, nosso compartilhar e orar às 19h30 e também no domingo às 18 horas. Que Deus abençoe a todos, que o Senhor possa nos perdoar das vezes que falhamos uns com os outros, irmãos, que nós possamos, que essa palavra de hoje possa arder no nosso coração, que a gente possa mudar. Se erramos até aqui, que o Senhor nos conceda sabedoria e que a gente possa manifestar o que aprendemos hoje. Amém? Amém. Muito, que Deus abençoe a todos, uma boa noite. Vamos encerrar agora com a canção, que os irmãos possam também cantar conosco. Amém?
de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno Deus. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está.